Olá você, amigo internauta. Estamos mais uma vez com o nosso programa Espiritismo e Atualidades, diretamente dos estúdios da TV Fergues, aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E hoje com a ilustre presença de nossa amiga e colaboradora da Federação, Helena Beltrodo. Tudo bom, Helena? Como vai? Tudo bom, boa tarde, Arivelto, boa tarde, queridos amigos internautas. É um prazer imenso falar com todos vocês. Helena Beltrodo é diretora do Departamento Doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e, com sua agenda atribulada, nos concedeu alguns minutos para responder algumas perguntas de nossos internautas e também que colhemos em nossas diversas viagens pelo estado, nas regionais. Helena, tudo certo para responder? Vamos lá! Ok, então. Primeira pergunta, Helena. Na visão espírita, o que é reencarnação e onde surgiu este termo? Na visão espírita, reencarnação significa renascer de novo em um novo corpo. Nós sabemos que a religiosidade na antiguidade usava o termo ressurreição, que significava voltar no mesmo corpo. E o Espiritismo esclarece que, após a decomposição do corpo físico, é impossível que o espírito que vai renascer de novo, renasça nesse mesmo corpo, porque ele já foi decomposto, já está em outro estágio na natureza. Então, reencarnação significa renascer, voltar à carne, voltar à vida física em um novo corpo. Helena, me diga, todos os espíritos criados por Deus estão sujeitos à reencarnação e por quê? Sim, até porque a lei divina é igual para todos. Então, todos os espíritos, dos mais simples, mais primitivos até os mais evoluídos, mais iluminados, como a linguagem da humanidade usa, os arcanjos, todos eles fazem a sua via do progresso através das reencarnações sucessivas. Ninguém fica isento, é lei natural, é lei cósmica universal. E esclarecendo a curiosidade que certamente o internauta deve estar pensando agora, onde vive o espírito antes de reencarnar? A obra básica da doutrina espírita coloca que o intervalo das reencarnações, encarnar, vir à carne pela primeira vez, reencarnar, voltar à carne outras vezes. O espírito fica na erraticidade, que é o chamado intervalo entre as reencarnações. É no mundo espiritual, na dimensão fora da matéria. Me diz uma coisa, Helena. Muitas vezes a gente fala assim, os nossos planejamentos do dia a dia. Eu planejei para a minha vida futura isso, isso e isso. Mas há, na condição de espírito, um planejamento para esse espírito, independente do que eu, hoje encarnado, queira? Eu já planejei alguma coisa antes? Sim, você fala do planejamento reencarnatório. Exatamente. Existe um planejamento reencarnatório? Sim, existe um planejamento reencarnatório. E no mundo espiritual existem locais específicos. No próprio nosso lar filme a gente vê os ministérios, existem locais específicos para estes planejamentos. O professor Carlos Toledo Rizzini, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele fala sobre alguns tipos de renascimentos. Então o professor Rizzini elenca a reencarnação compulsória, a reencarnação planejada e a reencarnação livre.
O que seria a reencarnação compulsória? O espírito está tão comprometido com a lei divina que ele precisa, é urgente que ele renasça. Então, nesse caso da compulsória, o espírito não tem participação, ele não opina. E no caso das encarnações planejadas, o espírito, dependendo do seu grau de evolução, ele opina, ajuda, planeja, dependendo do seu grau evolutivo, da sua consciência, do seu mérito. E as encarnações livres são aquelas das almas de escola que têm liberdade para fazê-lo. Poderíamos citar como exemplo a reencarnação de Jesus de Nazaré, exemplifica uma reencarnação livre. Nessa reencarnação compulsória que você comentou, em termos de coletividade, assim, de planeta Terra, tu diria que percentualmente, o que estaria uns 10%, 20% hoje da humanidade, baseado nos comportamentos que a gente vê? Não sei informar, isso foge à nossa avaliação quantitativa, porque na escala espírita, que Kardec coloca lá desde a primeira à terceira ordem, é uma gama de diversidades de almas. No momento eu não saberia te dizer e nem indicar uma literatura que diga qual é o percentual. O que eu poderia dizer para você e para os internautas que o percentual de encarnação livre é bem menor do que o das compulsórias, e o das planejadas é num número bem maior, mas esse planejamento, a opção dessa criatura, a intervenção, está muito relacionada com o grau evolutivo. Me diz uma coisa, em termos coletivos, a gente falou agora há pouco sobre um planejamento individual, mas há planejamentos coletivos para toda uma gama, por exemplo, uma população inteira de um país ou de uma cidade pode estar imersa, fazer parte de um planejamento específico? No planejamento reencarnatório, tem vários fatores que são levados em conta e vários envolvidos nesse processo. Vamos imaginar assim, todos que reencarnaram no Rio de Janeiro tiveram planejamento coletivo para reencarnar no Rio. Não. O espírito é atraído para locais específicos no orbe, onde ele vai renascer, vai se relacionar e vai conviver dentro das necessidades evolutivas dele. Quando você assistiu o filme Nosso Lar, que tem aquela neta que chega no mundo dos espíritos e ela quer voltar imediatamente porque ela deixou um noivo, a avó, que já está no mundo espiritual há algum tempo, e sensibiliza-se com o estágio evolutivo da neta e opta por vir primeiro, lhe é permitido vir, ela renasce com o objetivo de auxiliar o renascimento dessa neta. Poderíamos dizer que há uma coletividade de envolvimento espiritual em torno desse renascimento, né? Porque os planejamentos reencarnatórios, eles são individuais e estão sendo gerenciados e numa jurisdição de acordo com a necessidade do crescimento espiritual daquela criatura que vai renascer. E para isso há muitos envolvidos no processo. Não sei se mas aí me surge a seguinte questão, que vou lhe explicar o que motivou a minha pergunta. E é muito simples. Os famosos desencarnes coletivos. 11 de setembro, lembramos lá, 2.000, 3.000 pessoas desencarnadas juntas. Elas não faziam parte de um planejamento específico, aquele grupo de pessoas? Mas isso aí nós estamos em outra aresta da questão. Você está falando da desencarnação coletiva. Sim, não faz parte de um planejamento. E Francisco Cândido Xavier coloca nos ditados que ele traz dos espíritos que os acidentes aéreos, os terremotos, os maremotos, ele fala que são atraídos para este local, este habitat,
Vamos imaginar o terremoto do Japão. Almas que na sua estrada reencarnatória, não importa detectar onde, ceifaram vidas, dizimaram comunidades, mataram homens e mulheres embaixo do próprio teto, e hoje elas são atraídas para essas zonas onde as placas mais se movimentam, zonas propícias a terremoto, e sofrem na pele, vamos colocar isso laspado, todo esse débito do passado. E os grandes piratas, os grandes corsários dos mares que roubavam, assaltavam, ceifavam vidas, hoje eles são atraídos para uma aeronave num voo tal, em horário tal, que vai atravessar o Pacífico ou o Atlântico, e são chamados por lei de atração àquela desencarnação coletiva. Ok. Bom, olha, dando continuidade, então, vamos assistir a fragmentos de vídeo escolhido do canal do YouTube e em seguida pedir à luz do Espiritismo que seja comentado como explicar estes fenômenos. Então, Helena, o que você pode nos dizer, depois de ter assistido essas imagens dessas crianças fenomenais? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem um parágrafo que ilustra essa questão. Nos diz, o sentido é este: quando o espírito deixa a terra, leva consigo os seus ódios, as suas paixões, os seus haveres em termos de conhecimento, de sentimento e de positividade. O espírito deixa a terra levando um repertório. E quando ele renasce, ele traz esse repertório. Isso fica fazendo parte da bagagem espiritual. E os prodígios manifestam pendores que a alma já adquiriu ao longo dos processos sucessivos. Realmente bem... Então, Helena, como aproveitar da melhor forma a reencarnação? Ok. Assim, relembrando, Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade, qual é o objetivo da encarnação. Por que a gente nasce? E os Espíritos respondem a Kardec que renascemos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso moral, para a nossa evolução, para aprendizado. E também ressarcir possíveis débitos que tenhamos feito ao longo das vidas sucessivas com a lei divina. E também cooperar na obra da criação. Se renascer significa oportunidade de aperfeiçoamento, o aproveitamento melhor de uma vida, é que nós estejamos fazendo as partes de nossa competência da melhor forma possível, o mais aproximado de Deus. Muitas criaturas questionam que gostariam de saber a sua missão na vida, e qualquer um de nós pode detectar qual é a nossa missão. É fazer da melhor forma as competências às quais a vida nos chamou.
seja na vida profissional, na vida familiar, na vida de afeto, na vida social, na vida de trabalhador, de voluntário, espírita. Fazer o melhor significa aproveitar melhor essa oportunidade da reencarnação. Se os espíritos nos ensinam, através da obra da codificação, que hoje estamos vivendo os resultados do nosso ontem, eles também nos alertam que hoje nós também estamos construindo o nosso amanhã. Então, é fazer da melhor forma. Nós, espíritas, estudiosos espíritas, simpatizantes, ou qualquer pessoa de outra religiosidade, o grande sucesso da reencarnação é nos aproximarmos de Deus e da lei divina, através de algumas etapas: conhecer o porquê da vida, conhecer de onde viemos, por que estamos aqui, para quê e para onde vamos. E hoje, a sociedade contemporânea, nenhum de nós poderá dizer ao longo de suas reflexões pós-morte que não sabíamos por quê. A natureza, a mídia, a literatura, nós temos uma gama de informações a nos alertar, a nos pedir para que possamos viver melhor, de uma forma mais aproximada de Deus. E a lei da 132, que os espíritos falaram do objetivo da encarnação, Kardec questiona a esses próprios espíritos, na questão 785 de O Livro dos Espíritos, qual é o maior obstáculo para o progresso da humanidade. E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E lá no 913, Kardec volta a perguntar: dentre os vícios, qual é o mais radical? E os espíritos respondem: nós a te dizemos, orgulho e egoísmo. E ele pergunta na 917 qual é a maneira então de se destruir o egoísmo, essa chaga. Os espíritos respondem que o egoísmo desaparecerá da face da terra, ou seja, dos nossos corações, quando nós dermos mais valor à vida moral do que valor à vida material. Quando nós investirmos mais no ser melhor, ser fraterno, ser humano, ser compreensivo, ser tolerante, do que ter status, do que ter beleza, do que ter fortunas. E aqui é importante abrir uma janela. Não há nada errado em buscarmos o nosso progresso. Querer viver melhor, querer vestir melhor, querer uma alimentação mais adequada, querermos modificar a nossa casa, o nosso habitat, queremos trocar o nosso carro. O grande zelo é que nós não sejamos possuídos pelas coisas que nós possuímos a ponto de nos acharmos melhores que as pessoas que não possuem os haveres, os pendores e até os bens materiais que nós possuímos. Aproveitar melhor uma reencarnação seria viver cada dia mais de acordo com o que nos pede a lei divina. E Jesus é o modelo, Jesus é o parâmetro. E a estrada é a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Perfeito. Helena, tu ilustraste muito bem essas questões. Uma resposta mais profunda ainda ao nosso internauta. Se fosse possível indicar alguma obra que pudesse levar a ele um aprofundamento mais da questão, ou obras com base na doutrina espírita. Nós temos a obra básica, e dentro delas destacamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, fala bastante. Todas as 5 obras falam sobre esse processo. E tem 20 casos sugestivos de reencarnação, do Ian Stevenson,
e outras obras que falam também, mas se nós nos debruçarmos sobre a obra básica, estudá-la com profundidade, ela contém todas as respostas para as nossas dúvidas. Muito obrigado, Helena, por esse tempo que nos dedicou, obrigado por essa excelente entrevista, que com certeza respondeu a muitos questionamentos do nosso internauta. Gostaria de deixar o seu agradecimento ao nosso público. Querido Arivelto, de Conferes, da TV Ferres, e a nossa querida Cecília, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo conversar com os internautas, e eu posso deixar um recado para os internautas. Queridos internautas, conheçam mais da doutrina dos Espíritos, frequente os encontros de estudos sistematizados da doutrina espírita, ofertado pela instituição espírita que você frequenta, ou procure-nos na federação, que temos elencados endereços das casas espíritas que fornecem a oportunidade do estudo sistematizado. Uma excelente tarde para todos nós. Então, olha só, amigo internauta, um convite que não pode ser jamais recusado. Muito obrigado e fique em paz.